a proteção de direitos humanos, ela existe. Por que que ela existe? Porque depois que foi feito Palermo, a ONU criou uma figura, digamos assim, dentro da Comissão de Direitos Humanos, que é o relator especial de tráfico de pessoas. E esse relator tem toda uma vocação de trazer a temática do tráfico a partir dos direitos humanos. Então, todos os relatórios anuais vêm nessa perspectiva. Olha, não adianta criminalizar só. A gente precisa criar proteção, né? A gente precisa criar políticas de proteção, políticas públicas nos estados para impedir que as pessoas sejam vulneráveis ao ponto de aceitar situações como essas, né? Eu acho que isso é o mais principal. Quer dizer, Sim. é um principal que não ia enxugar gelo, na verdade, Sim, né? exatamente. Você dá políticas públicas que dê condição Exatamente. econômica, social, né? Das pessoas viverem bem. Sim. Aí não precisa. Mas é a mesma discurso para a questão do trabalho forçado. É a mesma coisa, porque, na verdade, o tráfico de pessoas nada mais é do que uma modalidade de exploração. É uma forma de exploração das pessoas, de escravidão humana. A gente fala que o tráfico é a escravidão moderna, né? Por quê? Porque nada mais é do que utilizar uma pessoa como um objeto para gerar lucro. Isso. Né? E eu posso vender uma pessoa, muitas vezes, é melhor ainda, é mais lucrativo do que a arma e a droga. Sim. Porque a arma e a droga eu vendo uma vez só. As pessoas eu posso vender várias vezes. Revender. Exatamente. Então, é disso que a gente está falando, né? Inclusive, de exploração. A tipificação de tráfico humano, né? Teria, por exemplo, a venda de órgãos, traficar alguém para vender órgãos. Exato. As finalidades, né? Traficar alguém para exploração sexual, traficar alguém para exploração do trabalho, né? Análogo ao escravo. Sim. O protocolo de Palermo, ele diz assim, ele traz... a configuração do tráfico se dá por 3 grandes elementos, digamos assim. Uma ação específica, que eu vou falar algumas, alguns meios e algumas finalidades. Mas o protocolo de Palermo, ele não limita as finalidades, porque a exploração, ela pode se dar de uma série de finalidades. Pode ser exploração do trabalho, exploração sexual, mendicância. A gente já vê mulheres na área de fronteira presas por tráfico internacional de drogas, que na verdade são vítimas de tráfico, que estavam sendo utilizadas como mulas de drogas. Então, assim, existem uma série de infinidade. Doação, extração de órgãos, crianças vítimas de tráfico para fins de adoção. Então, assim, existe uma série. E mendicância, acho que eu já falei. Essas são as finalidades. A nossa legislação, as legislações penais, por uma questão de característica da legislação penal, ela precisa limitar o tipo penal. Então, o nosso país limitou algumas. Mas o protocolo de Palermo, que é essa normativa internacional, ela diz, no mínimo, tais formas de exploração. Os países podem ampliar isso em função das suas realidades internas, né? Agora, eu disse que eram 3 elementos, né, para caracterizar o crime do tráfico. Alguns atos, por exemplo, transferir alguém de um lugar para outro com um meio que seja, por exemplo, abuso da condição de autoridade ou enganar a pessoa, fraudar uma situação. Olha, você vem para cá trabalhar que vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, você vai ganhar muito dinheiro. Está enganando a pessoa, engano, né? É uma forma de aliciar enganando. Então, o meio de engano. Transferir alguém, levar para um lado, alojar alguém com a finalidade da exploração. Eu não preciso transportar, convencer a pessoa. Se eu simplesmente alojo num lugar com a finalidade da exploração, eu estou cometendo tráfico de pessoas. Que é o que acontece muitas vezes com as meninas. Eu não passei pelo processo todo de captação dessa menina de exploração sexual, mas eu fico com essa menina dentro de casa, do apartamento, para explorar. Eu estou cometendo tráfico de pessoas. E foi isso que você identificou no litoral? Foi no litoral norte que você... No litoral norte, eu não posso contar especificamente o que aconteceu, mas era uma situação de meninas que eram trazidas do sul para trabalhar num lugar específico, né? Numa das cidades do litoral sul. E era muito estranho, porque eram meninas que eram meninas, eram adolescentes. Já mães? 15, 16 anos, mães com filhos. Então, a pessoa que cuidava dessas meninas garantia a elas um lugar para os filhos poderem ficar enquanto elas estavam ali. Então, elas vinham mesmo, porque elas não tinham esse apoio nem do poder público. Né? Então, era um caso muito específico, muito diferente, né, de tudo que a gente tinha visto lá atrás, né, em 2000
em 2003, quer dizer, faz 20 anos atrás. Nem eu tinha parado para pensar que faz tanto tempo já, né? Faz 20 anos atrás, é muito tempo. Então, isso hoje ficaria muito claro de que era tráfico de pessoas. Naquele momento, era uma coisa diferente da exploração, que foi o que a pesquisa PESTRAF, que essa pesquisa de 2002, identificou. Ela é uma pesquisa que ela sofre algumas críticas pela metodologia que ela fez, mas naquela época a gente não tinha nada sobre tráfico. Então, como é que ela fez a pesquisa? Ela foi atrás das organizações no Brasil que faziam atendimento a meninas e adolescentes vítimas de tráfico, e mulheres vítimas de exploração sexual, e começou a identificar que havia situações que eram diferentes daquela exploração sexual tradicional que se conhecia, né, até agora, até aquele momento. E aí se começou a ver que tinha alguma coisa diferente. Inclusive, o Brasil assina esse protocolo de Palermo em 2004, né? Exato. Ele começa em 2000, ele foi lançado... Ele foi assinado em 2000 lá em Palermo, né? Na cidade de Palermo, por isso que ele chama Protocolo de Palermo na Itália. Só que o Brasil só internaliza, ele só faz o processo todo em 2004. Até que foi rápido, Eneida, porque tem documentos internacionais que são assinados e demoram anos para ratificar. Não, alguns até não ratificaram ainda. Porque você trabalhou em 2003, eu digo, não estava nem internalizado, né? Exatamente. Então era algo muito novo. Ratificam e não tem políticas públicas. Exato. Mas aí a gente pode cobrar, né? A vantagem de você internalizar é que o Estado se obriga, né? E você acha que existem políticas públicas de lá para cá? Existe. De 2004, isso que eu ia dizer, em 2004, quando se ratifica, né, ou se internaliza o protocolo de Palermo, já se começa a desenvolver uma política pública muito motivada, e aí a importância de falar da governança das organizações da sociedade civil. Como elas foram importantes nesse processo de dizer, a gente precisa fazer alguma coisa, não pode ficar assim. Então, as próprias organizações, elas ajudaram na mobilização da necessidade de construir uma política pública. E assim é que se faz uma consulta pública em 2004, 2005, se prepara um documento e se lança em 2006 a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que era um documento muito amplo, muito genérico, mas que criava já um grupo para preparar um primeiro plano nacional. Sem plano, a gente não faz nada, né, em termos de política pública. Em 2008, se lança esse plano, depois de várias reuniões, eu participei da construção desse plano, foi muito interessante o processo. Foi a primeira vez que se colocou na internet a possibilidade das pessoas mandarem propostas. E a gente mandou, enquanto SEVES, aqui em Santos, a comissão, a gente preparou uma reunião e a gente mandou propostas para o Nacional, para que eles construíssem o plano nacional, o primeiro plano. E assim foi, em 2008 sai o primeiro plano, esse plano começa a se desenvolver, se cria toda uma política em várias áreas, né, principalmente na prevenção, atenção e repressão ao tráfico. É claro que não é perfeito, teve milhões de falhas e tem até hoje, mas foi um avanço, né? E se criou, que eu acho que é o mais importante, pelo menos a nível de atenção às vítimas, paralelo, porque o Brasil fez uma opção naquele momento, que era dizer, quem vai atender essas vítimas são os serviços da assistência, do SUS, do SUAS, né? Do Sistema Único da Assistência. Então, os CRAS, os CREAS, principalmente os CREAS, que são os serviços que atendem alta complexidade, são os que vão fazer o atendimento. E aí se estrutura toda a rede para isso. Claro que com milhões de falhas, não funciona para uma série de coisas, mas essa é a proposta do Brasil. Mas, paralelo a isso, se cria, no âmbito da política do tráfico, alguns serviços, uma rede nacional de enfrentamento ao tráfico, onde se criam 3 tipos de serviços. 3 tipos de atores, não são serviços. Quer dizer, são, mas não são só serviços. O núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são espaços estaduais de articulação das políticas, da assistência, da saúde, da moradia, da justiça, do Ministério Público, né? Em São Paulo, nós temos um núcleo, por exemplo, né? Houve muitos núcleos já, alguns fecharam em algum período recente. Agora está se voltando a construir essa rede, né? Mas os núcleos têm essa função, eles são estaduais. Depois se criaram os postos humanizados de atendimento ao migrante, porque o que se verificava é que chegava no aeroporto de Guarulhos, chegavam mulheres em situação de
vulnerabilidade extrema. E aí se começou a identificar, se chamou uma ONG, teve uma experiência piloto em Guarulhos, a Asbrad, que é uma organização pioneira nessa questão, desenvolveu um projeto piloto, que foi o Posto Humanizado de Atendimento ao Migrante, e ali se começaram a identificar situações de mulheres deportadas de tráfico de pessoas. E aí se começa a articular, foi o que eu fiz lá na Espanha, depois que eu terminei a dissertação, eu fui para a Espanha pensar como a gente poderia articular com a rede do Brasil. A gente precisava pensar, uma mulher que fosse identificada lá e que estivesse voltando, ela precisava ser atendida por esse serviço que está aqui no aeroporto. E aí a gente começou a construir essas questões todas. Então, os postos foram criados em aeroportos. Eu tive a possibilidade de fazer um trabalho nos postos que não são do aeroporto, mas que são do Amazonas, nos portos fluviais, porque o Amazonas ele é todo de rios. E é uma loucura, né? É uma complexidade, assim, se a gente acha que um aeroporto é uma coisa difícil, um porto fluvial é algo estratosfericamente mais complexo, né? Então, a Amazonas tem essa complexidade toda dos portos fluviais e dos portos rodoviários. Nas rodoviárias mesmo, né? Então, no aeroporto, na rodoviária de Manaus, a gente tem, por exemplo, um posto humanizado dentro da rodoviária. Por quê? Porque também o trajeto de ônibus, de pessoas que vêm, que cruzam, inclusive fronteiras, são enormes, né? Nossa. Olha, fala, termina. Não, e aí, a outro ator, né, dessa rede que se criou, são as comissões... os comitês regionais, que são espaços de articulação, que compõem todos os atores públicos, privados, as organizações, os sindicatos, né? Quem quiser fazer parte desses comitês, para, de alguma maneira, articular na necessidade, por exemplo, do atendimento de uma vítima, né? Os serviços têm que estar ali. Então, é uma rede que, de alguma maneira, auxilia na composição de atendimento ou de resolução de alguma situação de tráfico. Funciona? Já funcionou melhor. Eu diria que de 2016 até 2018, 2022, houve um desmantelamento dessa política mesmo. Não sou eu que estou dizendo, é só olhar os dados, né? Não há questão de interesse político nenhum de falar isso, mas é verdade, né? A gente vê os dados. E agora está se voltando a reconstruir essa política, a todo o interesse de reformular e de criar novos postos e novos núcleos nos espaços que mais têm demanda de imigrantes, né? Sem contar, desculpa, só fazer uma outra observação, sem contar que a nossa característica migratória no Brasil mudou de 2000 para cá. A gente tem hoje um fluxo de imigrantes que chegam no Brasil maior do que era em 2000 e 2003. A gente tem haitianos, a gente tem afegãos, a gente tem bengales, a gente tem agora, né, os afegãos que chegaram, inclusive aqui próximo, em Praia Grande, que foram trazidos do aeroporto. A gente tem os sírios, né? Então, todas essas demandas aí internacionais, elas acabam... Venezuelanos, como é que eu esqueci deles? Os venezuelanos, né? Então, essas demandas, elas chegaram no Brasil, estão postas, né? Então, esses serviços também atendem essas pessoas que também são vítimas por estarem mais vulneráveis ainda às situações de tráfico, né? Então, as vulnerabilidades, elas vão se somando, né? Isso, a migração, por exemplo, a migração vulnerável é um elemento de vulnerabilidade também, que coloca...